Bom, então eu coloquei aqui vivendo pela fé, né? E já coloquei um versículo aqui que é super famoso, está em Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Primeiro, eu gostaria que quem pudesse, e eu quero falar que é um grupo de estudos, então não existe, eu falei certo, eu falei errado. O importante é que vocês participem. Na visão de alguém que quiser falar, né, se sentir à vontade, o que seria a fé para vocês? Alguém se habilita a falar? Vou dar 30 segundos para alguém se habilitar, senão eu continuo aqui. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer em Deus. Amém? Boa. Isso aí. Você lê a Bíblia, então. Tudo bem. Como o Joãozinho disse aí, só vou dar uma introdução aqui sobre esse versículo primeiro, e eu vou falar exatamente o que o João disse. Quando... Inaba, só para confirmar, aqui está Romanos 1,17, é isso? Isso, Romanos 1,17. Então, é importante, quando a gente pega um versículo como esse, separar o que ele está dizendo, né? Então, ele está falando sobre justo, que o justo viverá pela fé. Toda vez que a Bíblia, não toda vez, mas nesse caso, quando a Bíblia diz que é o justo, os justos seriam todas aquelas pessoas que foram justificados pela obra redentora de Jesus Cristo. Então, são pessoas que creem, têm fé que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou. Então, este justo somos nós que foi creditado na fé em Jesus Cristo. Quando diz o justo viverá pela fé, é que nós, como justo, sendo justificado por meio da fé em Jesus Cristo, vamos viver uma fé que está ligada à vida eterna e à vida do dia a dia. Então, o justo viverá pela fé tanto ao que Deus nos prometeu do futuro, eu digo assim, quem crê na obra de Jesus Cristo, tem que viver em fé. Eu digo que a fé é algo que nós não podemos deixar de ter, porque não faz sentido a gente ser cristão, ir na igreja e não desenvolver a fé em nós. Então eu digo que é quase um pré-requisito. Exato, a Jéssica Teles disse sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem, é um dos versículos que também falam, ou seja, se vocês querem agradar a Deus, vocês têm que andar em fé. Então a fé é justamente aquilo que vai nos impulsionar para a vida. E a primeira fé que acontece numa vida do cristão é a fé em Jesus Cristo. Tá? E caso também tem outras pessoas que nunca entrou aqui, se tiver alguma dúvida, podem levantar, acho que tem a mãozinha, pode mandar no chat, pode me interromper, porque é importante que vocês participem e não fica com dúvida. Pode ser que eu fale alguma coisa que de repente vocês aprenderam diferente e eu também estou aberto a ouvir, beleza? Assim como eu disse sobre que o justo viverá pela fé, que tem a ver com a vida eterna, porque em João 6, João capítulo 6, versículo 47, diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Então já está deixando claro. O justo viverá pela fé. Então quem crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. É uma promessa que não acontece agora, mas está acontecendo no futuro, mas que a gente já pode tomar posse disso. Agora, dando continuidade. Vivendo com fé. Aí eu perguntei para vocês, o que eram fé na visão de vocês? E o João disse algo que realmente está na Bíblia, onde eu vou começar, que está em Hebreus 11:1. Que na Bíblia é a melhor definição do que é fé, porque diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo pode estar diferente, de repente, quem tem uma Bíblia com uma outra versão, tá? Mas, de qualquer forma, a versão que eu estou usando aqui, acho que é a NVI, que eu tinha separado esse versículo. Então, vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, aqui tem duas partes que é importante a gente separar. Vamos lá. Fé é a certeza do que esperamos. Então, se fé é a certeza do que esperamos, algo está sendo esperado para nós. O que a gente está esperando? É uma promessa. Então, a fé e a esperança, elas andam juntas. Esperança é em algo que eu estou esperando, mas a fé é algo que eu mantenho no presente. Dando um exemplo. Eu tenho fé que eu estou com uma doença e vou ser curado. Então, o que é aqui? Se a gente fosse lembrar. A cura, para mim, já é uma coisa que já aconteceu, mesmo que ainda não tenha o resultado da cura. Porém, isso traz muita convicção que agora eu estou vivendo por fé, a ponto de já não me preocupar se a cura vai vir ou não, mas porque eu já sei que ela aconteceu. Ele diz, fé é a certeza do que esperamos. Se esperamos algo e temos certeza, por que será que eu vou duvidar? Então a fé é o motor da vida cristã. É o que faz com que a gente ande.
com que a gente ande todos os dias com essa postura de fé. Porém, a outra parte diz assim: a prova das coisas que não vemos. Se eu, por exemplo, disser a alguém, fulano roubou tal coisa. Se eu apontar para essa pessoa e estou acusando, a pessoa vai dizer assim: qual é a prova que você tem que roubei tal coisa? Então, tudo que eu estou afirmando, eu preciso de uma prova. Felipe. Oi. Pode falar. Felipe? Pode falar, Ju. Perdão, eu não sei se é só pra mim, mas tá cortando quase a metade das coisas que você fala. Alguém pode confirmar se também tá cortando? Não, aqui não tá, não. Pra mim tá normal. Pra mim também tá normal, então é pode só ser pra a mim. internet. Vê se você... Alguns momentos estava cortando, mas agora tá normal. Certo. Tá, eu coloquei Bom, a internet no meu celular, então, pra ver se melhor. Obrigada, viu? beleza. Sem problemas. Qualquer coisa eu também tô gravando aí, de repente, se ficou alguma coisa fora, você pode ouvir depois. Tá? E então, é a prova das coisas que não vemos. Então eu falo, só quem roubou alguma coisa tem que ter uma prova. Só que, como eu tô dizendo que a prova das coisas que não vemos, eu não consigo chegar para alguém e falar assim, tá, mas me prova que o milagre que Deus te prometeu vai acontecer. Falo, me desculpa, mas eu não consigo te mostrar, porque eu não vejo também. Então, percebe? A fé, ela é algo que transcende a nossa capacidade racional. É algo que, simplesmente, eu sei que vai acontecer, mas eu não consigo chegar para alguém e falar, ó, eu tenho a certeza, porque é uma convicção. Mas é importante, muitas vezes, a gente entender quem nos prometeu o que a gente está esperando. Porque não pode ser simplesmente porque eu quero que aconteça que vai acontecer. Porque a gente sabe que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Então, para que exista uma promessa, alguém tem que prometer. E quem que promete algo para nós? É Deus. É Ele que é a nossa rocha, que é o fundamento da nossa fé. Por exemplo, em Hebreus 10, 23, vai dizer assim, a fé, ela é firme, não porque eu acredito muito, mas porque quem prometeu é fiel. Ou seja, não é porque eu estou acreditando muito pela minha força, mas porque quem prometeu é fiel. Então, por exemplo, digamos que alguém chama vocês para ir para um restaurante. Dependendo de quem for, vocês vão ficar na dúvida. Mas se for uma pessoa que você confia muito, você não vai ficar ali pensando, será que eu vou pro restaurante? Será que não? Não. Você sabe por quê? Porque a pessoa que te prometeu, ela é fiel. Só que aqui a gente não está falando de uma pessoa de homem e mulher, a gente está falando de Deus. Então, se Deus prometeu algo para vocês, é certo que vai acontecer. Porque em Romanos 4:21 também diz assim, estamos plenamente convictos de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa palavra Deus era poderoso, porque é importante. Porque em Mateus 19:26 também diz, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, se Deus prometeu algo, por mais louco que seja, por mais bizarro que seja, ou por mais que as pessoas falem assim, isso não é possível, você fala, não é possível para nós, mas aquele que me prometeu é possível, porque ele é todo poderoso, porque não existe nada impossível para Deus. Então, se Deus prometeu uma cura para você, se Deus prometeu um casamento, se Deus prometeu qualquer coisa, isto é certeza que vai acontecer, porque quem prometeu é Deus. Então, o firmamento da nossa fé não está em nós, está em quem fez a promessa, que é Deus. Além disso, eu gosto de dizer que a prova da fé é como uma aliança. Então, da mesma forma que uma aliança de casamento representa um compromisso, a fé é uma aliança entre que Deus fez com você. E essa convicção interior é uma evidência de que aquilo que Deus te revelou vai acontecer. Em Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. E a fé, isso não vem de Deus, não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, respondendo uma dúvida que eu tinha muito, eu pensava assim, bom, mas o que é a fé? O que eu tenho que fazer para ter fé? Porque, não, você não precisa fazer. É claro que algumas ações, depois eu vou te mostrar, alimentam sua fé. Mas a fé, ela é um dom, e se ela é um dom, você simplesmente não consegue por si só. Por exemplo, a Juliana aqui que eu tô vendo, se ela tem fé em algo, não foi ela que desenvolveu. Deus deu o dom da fé para ela. Mas aí ela pode perguntar, tá, mas Deus dá a fé igual para todo mundo? A resposta é não, porque em Romanos 12:3 vai dizer assim, conforme a medida da fé que Deus repartiu de cada um. Então, da mesma forma que existem diversos dons, e cada dom, Deus que distribui, pode ser para o João 3 dons, para a Juliana 1 dom, para a Poli 5 dons, Deus vai distribuir uma medida de fé para cada um. E por que será que Deus vai dar uma medida de fé para cada um? Porque todos nós temos histórias diferentes. Então, tem pessoas que vão passar por tantas provações que Deus vai ter que dar uma medida de mais fé ainda. Isso significa que vai ser mais fácil? Não, porque a fé também é testada. Então, quando nós temos fé, a gente também passa por uns bocados. Por quê? Porque é aí que a fé testa. E como que eu sei que a medida da fé é dada diante das circunstâncias? Porque em Lucas 31:32 diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos.
Então, nesse versículo, é um versículo bastante tenso, onde Satanás chega simplesmente para Jesus e fala assim, ó, eu quero peneirar Pedro como trigo. Ou seja, ele quer destruir Pedro. Ao invés de Jesus falar assim, não, você não vai fazer isso, o que Jesus faz? Ele vai e ele roga, ou seja, ele pede para Deus para entregar a fé a Pedro para que ele não desfaleça. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você vai passar por tudo o que Satanás está dizendo, mas a sua fé não vai fortalecer, porque Deus já depositou a fé em você, para que quando você passar pelas tribulações, você o quê? Fortaleça seus irmãos. Então a fé, ela é dada por Deus mediante as circunstâncias. Então se você tem umas circunstâncias que parecem mais impossível do que você imagina, Deus também vai te dar essa fé. Até aqui tá ficando claro para vocês? Ou surgindo alguma dúvida? Bom, a Fran disse que sim, então eu entendo que vocês estão entendendo. E uma coisa importante também, muitas vezes, quando a gente olha para a fé, a gente pensa que a fé é uma coisa que a gente tem que olhar para o futuro. Não. A promessa é para o futuro, mas a fé é para o presente. Então é como se eu dissesse assim, Deus, ele planta a fé no nosso coração no presente. Então, a fé está hoje. Se alguém tem fé em algo que está esperando, ela precisa o quê? Ser nutrida hoje, e não no futuro. No futuro é a promessa. E o mais importante, que eu digo que é interessante, no Antigo Testamento, você vai ver... Espera aí, que eu saí da tela aqui. Você vai ver Deus falando para eles plantarem um memorial no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento também isso acontece, que é a cruz. A cruz é o símbolo da nossa fé. Ou seja, toda vez que nós colhemos a cruz vazia, passa a mensagem que Jesus ressuscitou. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nesta parte específica, era comum Deus falar para eles fazerem memorial. E como que eu sei disso? Porque em Josué 4:7 diz assim, as pedras do Jordão como memorial do que Deus fez. Então, teve um momento que Deus fala para Josué, pega 12 pedras e empilham lá, não lembro exatamente. Mas por quê? Porque Deus queria deixar assim, ó, eu quero que você faça um memorial para que quando sua fé estiver mais fraca, você lembra do que eu já fiz na sua vida. Em Gênesis 9:13, ele diz assim, o meu arco tenho posto nas nuvens, por sinal da aliança. Ou seja, depois que houve um dilúvio, Deus prometeu que não iria acabar o mundo novamente com água. Então o que ele fez? Ele fez uma aliança ali, né? O arco-íris representa essa promessa. Então toda vez que alguém olha um arco-íris e lembra dessa promessa, o que esse arco-íris está dizendo? Que Deus, ele é fiel e que ele não vai mandar um dilúvio. Então se está chovendo em São Paulo, aí vocês podem ficar tranquilos que não vai acontecer, porque Deus promete. Então memoriais, e aí eu coloco isso como exercício para vocês, tudo que Deus prometer para vocês e vocês tiverem uma confirmação, escreva, faça alguma coisa, tira uma foto, porque isso vai ajudar para fortalecer em momentos de dificuldade. Uma outra coisa também sobre fé. Em Romanos 4:17 diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos chama a existência as coisas que não existem como existem. O que seria isso? Quando ele está falando, eu constituí pai de muitas nações, está dizendo sobre Abraão. Então, antes de Abraão se tornar pai de muitas nações, Deus já definiu, você já é pai de muitas nações. Então, em outras palavras, ele nem tinha filhos, mas Deus já está dizendo, você é pai. Mas fala assim, poxa, mas eu nem tenho filho. Não, você é pai, porque é Deus que prometeu. Então, quem tem fé no que Deus promete, ele já anda como se alguém já tivesse aquilo. Se Deus fala assim, ó, você vai ser milionário, um exemplo, uma promessa. Ele já começa a andar com quem já tem dinheiro. Porque se Deus já me prometeu, por que eu vou ficar duvidando? Será que vai acontecer? Será que não? Então, andar em fé é justamente andar como se aquilo já estivesse na minha mão. Uma outra parte da Bíblia que diz assim, em Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé, que é aquela parte que eu li. Depois fala, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Digamos assim, você vai ter um filho. E aí, enquanto você não recebe esse filho, você fica com aquele medo. Será que um dia eu vou ser mãe? Não, é óbvio que você vai ser mãe, porque se ele já entregou a promessa, por que você está duvidando que você vai ser mãe? E aí, quando ele está dizendo assim, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, em outras palavras, se você começa a duvidar que aquilo que Deus te entregou não vai acontecer, o prazer de Deus não está em você. Porque, como diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, assim como a Jéssica disse. Então, andar em fé é andar com essa alma de quem já recebeu. Até aqui, estão entendendo que eu vou passar para outra parte. Sim. Tem alguém que quer complementar alguma coisa? Tá com alguma dúvida? Hoje vocês estão bastante quietinhos, pessoal. Perfeito. Tá dando para entender? Nava, queria fazer uma pergunta. Pode falar aí. Vamos lá, a fé, ela é ligada diretamente a Deus no Velho Testamento, certo? Uhum. E hoje, para nós alcançarmos as promessas em Deus,
no Novo Testamento, ela é meio que intermediada por Cristo, ou ela ainda continua ligada diretamente a Deus? Tá. Porque a maioria das coisas, só para completar, porque no Novo Testamento, a maioria das coisas, ela foi, ela tem que passar por Cristo, correto? Sim. Então, eu quero meio que entender esse trajeto da fé, entendeu? Tá. Só para ver se você entende. No Antigo Testamento, Cristo ele não era citado de uma forma direta. Então, Deus que fazia as promessas. Você quer entender se após o Novo Testamento, quem faz a promessa é Deus, no sentido de Deus Pai, ou se é Deus Filho? Seria mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Meio que esse caminho. Tá, beleza. Então, eu agradeço a pergunta. E assim, a Bíblia já vai explicar isso. Mas em outras palavras, de fato, no Antigo Testamento, Cristo, ele não é bem claro. Muitos teólogos vão falar que ele é uma sombra, né? Ele está de forma escondida, ele ainda não foi revelado. Mas tanto Deus Pai quanto Deus Filho, eles vão estar intrinsecamente ligados. Mas, como que eu sei a resposta? Porque em Hebreus 12, 2 vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, é ele que começa a fé em nós e ele que termina a fé em nós. Então, todas as promessas, elas são entregues através de Jesus Cristo para nós. Porém, isso não faz com que Deus não está prometendo um Deus Pai. É que ambos, eles têm a mesma autoridade. Então, quando nós olhamos hoje para o Novo Testamento, tudo que Deus entrega no nosso coração está vindo o quê? Por Jesus. Porque ele é o autor. Eu, com essa resposta, deu para responder? Respondeu sua dúvida? Perfeito, perfeito. O bom é ter essa base, né? Porque realmente é a Trindade em um, certo? Uhum. Mas a dúvida que fica em mim, e acredito que fica em outras pessoas também, é que a ação de Deus no Velho Testamento, ela é direta, né? Uhum. E no meio do sacrifício de Jesus, ele veio trazendo consigo algumas coisas numa segunda pessoa, né? Só que realmente ainda continua e sempre vai permanecer a Trindade, 3 em 1. Uhum. Perfeito, muito obrigado. Esse aí mesmo. Fechou. Beleza. Uma coisa que é importante, Jesus, e de fato causou confusão, porque ele acaba não sendo muito bem claro, né? Mas no Antigo Testamento ele também é, porque em João 1, fala dizendo, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Aquele versículo bem famoso. Então está dizendo que desde o início Jesus já estava, né, atuando. Só que isso era uma forma muito oculta para nós. E aí no Novo Testamento as coisas ficam mais claras. Por isso que quem esclarece sobre isso está em Hebreus. Alguns vão falar que Hebreus foi escrito por Paulo, outros vão dizer que talvez não foi, porque tem algumas diferenças. Mas a gente não sabe. A gente sabe que Hebreus é uma das cartas que mais fala sobre fé. Continuando, qual é a origem da fé? Tem muitas coisas que vai parecer um pouco redundante, mas é para reforçar. Como já havia dito, a origem da fé não é feita por nós, e sim por Deus. Porque em Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça eu sou salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Então, aqui nesses dois versículos já está dizendo que a fé é um dom que Deus nos entrega, e a fé, ela também começa a ser alimentada pela palavra de Deus que a gente escuta. Tem outras palavras. Quer aumentar minha fé? Comece a escutar mais a palavra de Deus, e a sua fé será acreditada. Então a fé, ela não é uma invenção que você começa da sua cabeça. Basicamente é como uma semente que Deus pega no seu coração, coloca lá para que a gente tenha paciência, né? Porque quando a pessoa ela não tem fé e ela só quer acreditar, a paciência não acontece, ela fica impaciente porque ela fica angustiada. Mas será que vai acontecer? Não, quando está afirmada em Jesus Cristo, que é o autor e consumidor da fé, a paciência, ela vem. Por quê? Porque eu já não fico na dúvida, será que vai acontecer? Aí a pergunta aqui, em quem ou no que a fé deve estar fundamentada? Também como já respondi. A fé não é em o quê, é em quem. Então quem que é autor e consumidor da fé? Jesus. Então quando eu penso em algo, por exemplo, como uma cura de uma doença, eu não estou me apoiando na minha força, na minha cabeça, eu estou apoiando em Jesus Cristo. Em outras palavras, é como se eu dissesse assim, ó, eu sei que vou ser curado, não é porque eu estou achando que as coisas vão ser, é porque eu sei quem Jesus Cristo é. E a partir disso, isso já é o suficiente. Então quem dá a fé, sempre, é Jesus. Em Romanos 3:22 diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ou seja, tudo que Deus nos dá é sempre mediante a Jesus Cristo. Ele é quem nos dá e ele é quem nos tira. Porque também em 1 Coríntios 3:11 vai dizer assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto com Jesus Cristo. Então tudo na nossa vida cristã, Jesus Cristo é a nossa rocha, é o nosso alicerce. É nele que a gente vai sustentar. É nele que a gente vai acreditar. Até porque em um momento, quando ele fala assim, se alguém pedir ao Pai em meu nome, esse lhe é considerar. Por quê? Porque eu não estou apoiado em Deus que vai me dar, mas porque Jesus Cristo me afirma isso.
Então, ele é o nosso fundamento, e também o fundamento da fé. Então, vivendo com fé, eu já respondi. O que é a fé? Qual a origem da fé? E quem ou no que a fé deve estar fundamentada. Aí eu vou passar para o próximo tópico aqui. Só que da mesma forma que a gente entende o que é fé, mas o que impede alguém de ter fé? Porque às vezes você vai encontrar algum amigo, ou qualquer pessoa, você fala assim, pô, mas você não tem fé, e a pessoa não consigo. Se ela não consegue, algo a impede. E aqui eu separei alguns subtópicos, como você pode ver, cegueira espiritual, amor às trevas, orgulho humano, sabedoria própria, falta de revelação espiritual e coração endurecido. Esses subtópicos são questões que fazem alguém impedir de ter fé. Então vamos começar aqui falando sobre a cegueira espiritual causada por Satanás. Em 2 Coríntios 4:4 diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quando o texto fala o Deus desse século, ele está falando em outras palavras, Satanás cegou todas as pessoas que não creem em Deus, para que não vejam a luz do evangelho, o quê? Para que não vejam a verdade que é Jesus Cristo. Então, isso já é um dos maiores motivos para que alguém não tenha fé. Então, se alguém está na cegueira espiritual de Satanás, esta pessoa não vai ter fé. Aí a pergunta, isso tem na Bíblia? Sim. Porque, não sei se vocês já leram, mas em Atos 13:8-12, tem um mágico chamado Elimas. Esse mágico, ele começa a tentar desviar a atenção do procônsul, ou seja, o procônsul era uma pessoa que Paulo estava tentando converter a acreditar em Jesus Cristo. E aí Elimas, ele era um mágico, e aí ele fala assim, Paulo, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de todas as espécies de maldade. Quando é que vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Para que saiba, a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Aí fala que imediatamente viu uma escuridão, essa pessoa ficou cega, e o procônsul, que estava sendo impedida por Satanás, para crer em Jesus Cristo, creu por quê? Porque Paulo repreendeu Elimas. Ou seja, até no momento que Satanás quer atrapalhar a conversão, Paulo repreendeu isso que fez que o procônsul acreditasse. Em outras palavras, Satanás tentou atrapalhar a fé, e isso que reforçou a fé. Mas a cegueira espiritual causada por Satanás é a primeira forma de alguém não ter fé. Então, por exemplo, você está falando de Jesus Cristo com alguém, e aí você, sei lá, a pessoa começa a questionar. A melhor abordagem a ser feita é, fala, se retira em secreto e ora por essa pessoa, falando, Pai, me tira o véu que Satanás colocou nessa pessoa. Por quê? Porque se a pessoa estiver cega espiritualmente, nada do que vocês falar vai fazer sentido. Uma outra questão, amor às trevas, ou eu digo, amor ao pecado. Quando eu não conhecia Cristo, eu até falava, né? Nossa, mas pecado é tão bom. Por quê? Porque eu tinha muita ideia do prazer, né? Então eu pensava assim, mas como que pode ser algo tão ruim se o pecado me dá prazer? Mas aí que entra o problema. Porque em João 3,19 vai dizer assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então está dizendo aqui, quem que é a luz que veio ao mundo? É Jesus. Mas Jesus foi rejeitado por quê? Porque as pessoas estavam tão apegadas às suas obras de trevas que acabou rejeitando. O exemplo bíblico é o jovem rico. O jovem rico, não que Deus abomina o dinheiro, mas o coração do jovem rico estava no dinheiro. Então ele chega até Jesus, perguntando como que faz para ter a vida eterna. Jesus, sabendo o coração, pergunta o que ele sabe. Ele vai falar sobre algumas partes do mandamento, e depois ele vai falar, mas falta uma coisa. Vende tudo que você tem e me siga. A partir disso, o rico sai triste. Por quê? Porque o seu coração estava apegado ao dinheiro. Isso é amor às trevas. É quando você acaba se apegando ao mundo, a algo, isso impede com que você tenha fé. Então, é um dos sintomas que você tem dificuldade de ter fé, é o apego às coisas do mundo. Uma outra questão, um orgulho humano e a sabedoria própria. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras. O homem natural aqui seriam aquelas pessoas que ainda não foram convertidas. Então era eu, por exemplo, quando eu não conhecia Jesus Cristo. Quando alguém falava alguma coisa sobre Deus, eu pensava assim, nossa, a pessoa deve estar viajando. Por quê? Porque parecia loucura para mim. Um exemplo bíblico que acontece é sobre orgulho humano e sabedoria própria. Lá em Atenas, em Atos 17, 18-32, diz assim, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Discutir com quem? Com Paulo, tá? Então Paulo estava lá pregando. E alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Então outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros, diziam isso, porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus, da ressurreição. Então muitas vezes, o que vai impedir da pessoa ter fé é o orgulho humano e a sabedoria própria. Talvez vocês já falaram com alguém sobre Deus e a pessoa começou a trazer um monte de sabedoria. Não, mas porque tal religião, mas porque tal não sei o quê. Isso é uma das coisas que impedem. Uma outra questão. Falta de revelação espiritual, que é obra do Espírito Santo. Em João 6,44 diz assim, ninguém pode vir a mim, seu Pai não me enviou.
e não o trouxeram. No começo da minha conversão, eu falava, eu encontrei Jesus Cristo. Mas não é eu encontrei Jesus Cristo. Na verdade, é o contrário. Jesus Cristo me encontrou. Por quê? Porque quem estava perdido era eu, e não ele. Então, no caso, tudo que Jesus Cristo chega até nós, não é porque nós fomos atrás dele, é porque Deus Pai enviou para que Jesus o aproximasse. E o coração endurecido também é um dos motivos, né? Geralmente acontece até com pessoas que já se converteram, mas começam a endurecer tanto o seu coração e já não ouve a voz do Espírito Santo. Em Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Um exemplo na Bíblia que acontece. Lá em Mateus 13,15 diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de má vontade ouviram com os ouvidos, e fechar os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendam com o coração, nem se convertam e os cure. Então está dizendo aqui, o fato deles estarem com o coração endurecido, eles não se converteram e nem foram curados. Então um dos motivos também de muitas pessoas não receberem curas é porque um coração está endurecido. Então todos esses tópicos que eu disse, cegueira espiritual, amor às trevas, orgulho humano, falta de revelação espiritual, coração endurecido, são coisas que impedem de vocês desenvolverem a fé. Até aqui tá tranquilo? Alguém quer complementar alguma coisa? Bom, pelo jeito tá tranquilo, né? Vou continuar aqui. Qual a relação entre fé e obras? Por que eu estou dizendo assim? Qual a relação entre fé e obras? Porque tem um versículo que é muito bem claro, que diz assim, lá em Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. E eu sempre me perguntava, mas o que é obras, né? Porque assim, obras, será que é obra do quê? Então, para que a gente entenda isso também, a gente tem que entender o que é fé, o que é obra. A fé, a gente já falou bastante, que é confiar no que Deus diz, mesmo sem ver. Mas as obras, elas estão relacionadas a ações externas, comportamentos, ato de justiça, boas ações, obediência prática. Então, obras é tudo aquilo que a gente vai colocar em prática. Por exemplo, ajudar o próximo é uma obra. Servir na igreja é uma obra. Então, tudo isso são obras, mas isso não é fé. A fé é confiar no que Deus disse. Só que a Bíblia, ela deixa uma ordem muito bem clara sobre as relações das coisas. Primeiro, você tem fé verdadeira, que te leva à salvação, e a salvação gera-se obras como fruto. Então, a fé em si, ela não se torna das obras. Então, por exemplo, eu vou servir na igreja, a minha fé não está vindo porque eu estou servindo na igreja. Eu vou ajudar o próximo, a minha fé não está vindo porque eu estou ajudando o próximo. É ao contrário. A obra vem porque eu tenho fé. Em outras palavras, se eu tenho fé que certa dieta vai fazer eu emagrecer, eu vou fazer essa dieta. Se eu não tenho fé, eu não vou fazer. Então, o sentido das obras está mediante a fé. Por isso que diz em Tiago, a fé sem obras é morta. Porque se alguém de vocês falar assim, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé nisso, aí eu olho para você e falo assim, tá, mas você está ajudando o próximo? Você está isso? Não, porque eu só sou salvo pela fé. Realmente, você é salvo pela fé. Mas sem fé, sem obras é morta. Ou seja, naturalmente, uma pessoa que diz que tem fé em Jesus Cristo vai fazer alguma coisa para Jesus Cristo. E não porque essa pessoa quer ser salva por isso, mas porque, inevitavelmente, aquele que acredita em Deus obedece o que ele pede. Felipe, Oi. e aí vem aquele versículo, né? Amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, né? Então vem essa parte de cuidar. Lá Deus fala sobre os órfãos e as viúvas, né? Para nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas. Então, eu acredito que isso é o que está escrito aí, né? É colocar a prática também. Eu falo que é muito fácil ser cristão na teoria, né? É muito fácil ser cristão do Instagram, das redes sociais, postar um versículo bíblico e falar que é, né? Mas eu falo que o nosso testemunho é na prática, né? Pela prática que as pessoas vão ver a nossa mudança e vão enxergar Deus através de nós. Então, eu acredito que realmente fazendo uma boa ação, dando um bom testemunho, né? É dessa forma que nós vamos também trazer aqueles que estão, que não conhecem, né? Sim, sim. É muito bem colocado, exatamente. O próprio Jesus Cristo vai dizer que nós é como a luz do mundo, né? Que adianta uma luz colocada num lugar que não vai transferir a luz ao mundo. Ou seja, as nossas obras é o que dá o testemunho, as nossas obras é o que faz as pessoas olharem. Por exemplo, imagina que você é uma pessoa que usava muita droga, você sempre estava envolvido em confusão, e aí você vai para a igreja e você se converte. Quando alguém olha para você, que você fazia tudo isso, só que agora você está ajudando o próximo, você já não usa droga, essas mudanças, esses frutos, vai fazer com que a pessoa olhe e fale, nossa, realmente a fé dele mudou, realmente está indo para a igreja, está fazendo alguma mudança. Então, se você simplesmente
diz que entregou sua vida para Jesus Cristo, mas nada é manifestado na sua vida, isso não vai dar um testemunho. Então é muito importante que a gente, sim, as obras são parte do nosso testemunho. Agora, caminhos do crescimento. Porque entra aquela questão, legal, eu entendi que fé é muito bom, que fé vai fazer isso, que fé vai fazer aquilo. Tá, mas a pergunta que eu faço, como que ela cresce? Como que ela se desenvolve? Como eu disse, a fé, ele é um dom, né? Então, se é um dom, não vem de nós, mas vem de Deus. Porém, a Bíblia, sim, deixa algumas direções para que a gente comece a desenvolver, ter mais fé. E a primeira delas é ouvir a palavra de Deus. Onde que está escrito isso? Romanos 10:17 diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Cristo, ou palavra de Deus. Então, o início da nossa fé, ela está justamente ligado ao que a gente escuta. E quando é a palavra de Deus, não é qualquer o que o pastor fala, é palavras que o pastor fala que está na Bíblia. Então, essa é a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você ouve pregações, e mais você estuda as Escrituras, mais a fé é dada a vocês. Então, vocês pensam assim, nossa, eu queria ter mais fé, não sei. Às vezes eu fico meio incrédulo. Aí a pergunta que eu te falo você está ouvindo a palavra de Deus? Você está lendo a Bíblia? Você está anotando? Você está fazendo alguma coisa sobre a palavra de Deus? Se a resposta for não, falar, então, você já tem um caminho. Começa a ouvir mais que sua fé vai vir. Então, esse é um dos passos. O segundo dele é quando ela é colocada em prática. Então, por exemplo, em Tiago 2:22 diz assim, vês que a fé cooperava com as suas obras, e que pela obras a fé foi aperfeiçoada. Então, a mesma relação que eu acho que foi a Jéssica que disse, né? Não lembro. Deixa eu ver assim. A Jéssica havia dito, né, sobre a questão das obras. Mas é isso justamente. A obras sem obras, sem fé é morta. Ou seja, as nossas obras que nascem da fé que nós temos, também acabam o quê? Aperfeiçoando a nossa fé. Então, quando eu começo a manifestar minha fé em ajudar o próximo, isso acaba o quê? Aperfeiçoando. Então, tudo quando você tem algo que Deus colocou no seu coração e você começa a obedecer, isso também aumenta a sua fé. Então, pessoas obedientes, elas o quê? Elas têm mais fé do que quem não obedece. Então, uma das formas é o quê? Coloque em prática o que Deus te pediu. Abraão, ele não sabia para onde fosse. Só que Deus pede para ele sair da parentela e ir até um lugar lá que ele ia apresentar. Em outras palavras, está dizendo o quê? Quando você obedece a Deus, a sua fé está sendo aumentada. E muitas vezes as pessoas elas querem ter fé, mas aí elas não obedecem a Deus. E aí elas acabam não tendo fé. Em Hebreus 5:12, 14, diz assim, e eu acho que é muito importante. Pois com efeito, quando devias a ser mestres, atendendo a todo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasseis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite e é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que, na prática, têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem e também o mal. Então, nesse versículo, por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que ela não pratica a obediência, ela não ouve a palavra de Deus e tudo mais, ela está sendo exatamente o que aqui em Hebreus diz. É uma pessoa que deveria, se ela já está um tempo, deveria já estar num conceito de mestre, ou seja, ser capaz de ensinar as pessoas, só que elas estão tão no primário que elas estão bebendo leite, sendo que elas deveriam comer alimento sólido para discernir o que é o bem e o mal. Então, pessoas, quando elas obedecem a Deus, ela ouve a palavra, ela começa a tornar mais madura e ela começa a discernir as coisas. E com a fé não é diferente. Por isso que a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que pede. Uma outra coisa, nas provações. Como que eu sei que é nas provações? Porque em 1 Pedro 1:6-7 diz assim, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, resulte em louvor e glória e honra. Ou seja, quando a nossa fé ela é testada, assim, digamos que Deus diz que uma cura vai acontecer na sua vida. Entre o intervalo entre quando ele prometeu e até a cura acontece, existe uma prova. E aqui, essa prova vai ser o refinamento da sua fé. E isso vai fortalecer. Então, quanto mais provações você passa, mais você se mantém firme, mais a sua fé cresce também. A fé também cresce quando você olha para Jesus. Por quê? Em Hebreus 12:2 diz assim, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, quando eu fico olhando para Cristo, né? Para Cristo, e não para as circunstâncias, ele começa a alimentar minha fé. Um exemplo bem próximo disso é o exemplo ali do barco, né? Jesus estava, não lembro, acho que fora do barco, estava num outro barco, e Pedro queria até ele. E aí Jesus chama. Inicialmente ele até anda sobre as águas, depois que olha as circunstâncias, ele cai. Ou seja, ele deixou de olhar para Jesus para olhar para as circunstâncias. E aí a sua fé pereceu. Então, uma forma de também aumentar a nossa fé é olhando para Cristo.
E por último, é em oração e comunhão com Deus. Porque em Judas, e aqui não é o Judas Iscariote, mas diz assim, Judas 1:20, edificando-os da nossa santíssima fé, orando pelo Espírito Santo. Ou seja, orações também aumentam a nossa fé. Orações sinceras, orações de entrega, de intimidade, também aumentam a nossa fé. Então tudo isso que eu coloquei aqui, ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, passar pelas provações, olhar para Jesus e ter oração e comunhão com Deus, vai aumentar a fé de vocês, se vocês sentem que vocês têm baixa fé. E por que ela é tão importante assim? Porque a gente tem que ter fé. Primeiro que, se você não tem fé, você não vai ser salvo. Porque em Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sou salvos mediante a fé. Então, um pré-requisito da vida cristã para ser salvo em Jesus Cristo é a fé. Segunda questão, no caso, sem fé, a gente não pode agradar a Deus. Acho que a Jéssica foi a que falou. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a fé é importantíssima para que a gente agrade a Deus. Se a gente ama a Deus, a gente vai querer agradar a Ele. E agradar a Ele é mediante a fé. Sem fé, não vemos, nem entramos no reino. Por que isso? Porque em João 3:3 diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quem não nascer de novo, que é após aceitar Jesus Cristo, nasce novamente, que é um novo homem, também não vai poder ver o reino de Deus. Sem fé, não temos direção. Por quê? Em 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, a nossa direção, ela não é feita porque a gente está vendo, não é porque tem uma placa ali, não é porque eu li um livro, não, é pela fé. E aí esta fé vai dar direção. Então, a fé é constante me dá direção. É como se fosse uma bússola. Tendo fé, eu sei para onde eu vou. E por último, que fala aqui, né? A alma enfraquece. Ou seja, sem fé, a nossa alma enfraquece. Então, só para separar, nosso corpo é constituído de corpo, né? No caso, corpo, alma e espírito. O espírito está ligado ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. A alma está ligada às nossas emoções. Então, sem fé, as nossas emoções são enfraquecidas. Então, digamos assim, você está passando por uma turbulência emocional. Se você não tem fé, a sua alma desfalece. Você começa a ficar fraco, suas emoções começam a te limitar. E a partir da fé, ela faz com que a sua alma não perece, ou não enfraquece. Em Salmos 27:3 diz algo assim, pereceria se não creste que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, quando a gente fala assim, se eu não cresce, nesse cresce aqui, ele tem a ver com fé, tá, pessoal? Então tá falando, a gente ia perecer se a gente não visse a bondade de Deus. Então a fé é o que vai ajudar no momento de angústia. Quem nunca passou angústia? As pessoas que passaram angústia e acharam que não ia conseguir passar, foi por quê? Porque tinham fé. E isso que sustentava a alma. E por último, nessa parte, qual o papel da fé nas provações? Então a primeira, como eu falei, eu estava até terminando, ela sustenta durante o sofrimento. Então digamos que você, sei lá, enquanto a sua cura não chega, você começa a sofrer, você começa a pensar, eu nunca mais vou poder me divertir, eu vou morrer rápido, e aí vem um sofrimento. Mas quando você tem a fé, ela vai te dar o quê? Essa substância de falar assim, mantenha-se firme, que tudo vai dar certo. Então isso ajuda o quê? A você não sofrer. Ela nos faz lembrar de quem é Deus, e não do que estamos sentindo. Então muitas vezes você está passando por uma tribulação, e aí você olha a dor da emoção, você fala assim, nossa, como que dói isso? Só que a fé, ela é justamente isso que vai te manter. Vai falar assim, não, filho, tá difícil, tá sendo provado, mas lembra, você tem fé. E aí você se sustenta, você se acalma. Como diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Uma outra coisa também, mantenha obediente mesmo quando está doendo. Então a fé nos deixa a se manter obediente mesmo na dor. Jesus, ele não foi igual a nós que precisou de ter fé para vencer a cruz, mas ele precisou do amor de Deus para vencer a cruz. Ou seja, no momento que ele estava na angústia e disse assim, Pai, se for possível, passa esse cálice. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, né? Em obediência ao Pai, eu vou passar por essa angústia. Tá? Uma outra questão também. Refina nas provações. Então, a provação na vida do cristão é muito comum. Eu falo que se sua vida está sendo fácil, talvez você não está seguindo Cristo. Porque seguir Cristo vai ser difícil. Só que significa que não vai ser ruim também. Vai ser os momentos bons. Mas as provações vão vir. E 1 Pedro 1:6-7 diz assim, sendo a vossa fé provada, mas que preciosa que o ouro resultará em louvor, em glória e honra. Ou seja, quando você está numa provação, ou o famoso deserto, onde as pessoas sempre querem fugir, é onde sua fé vai ser fortalecida. Então, os momentos que você mais vai querer chorar, é onde sua fé vai ser fortalecida. E sem fé,
não é possível agradar a Deus. Então, quando a gente passa na aprovação, mesmo com dor e com fé, a gente agrada a Deus e depois a recompensa vem. Então, a fé, ela é refinada nas provações. E também nas provações revela a quem pertencemos. Como assim quem pertencemos? Quando você passa por uma aprovação, e aí você se apega a Deus como aquele que vai sustentar você, você está mostrando, em outras palavras, quem você pertence, ao medo ou a Deus. Você se agarra. Peraí, pessoal, tá entrando gente ainda aqui. Quando você se agarra a Deus nas provações, você está dizendo que você pertence a Ele, e não às circunstâncias. Eu vou passar para a próxima etapa aqui. Alguém está com alguma dúvida? Não. Certo. Então seja muito bem-vindo quem entrou agora também. As evidências da fé. Porque lembra que eu disse que a fé... deixa eu até pegar o versículo certinho aqui, que fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que não esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas a fé, ela tem prova, só que a gente não vê. E a evidência da fé é uma das provas. E a pergunta que eu faço: qual a diferença entre crer e ter fé? Vamos lá. O crer, tem uma parte da Bíblia que diz assim, em Tiago 2,19: crês tu que é Deus, é um só? Faze bem, porque até os demônios creem e tremem. Então existe uma diferença entre quem tem fé e quem crê. Porque como os demônios também crê em Deus, mas eles não têm fé. O crer, ele tem um aspecto mental. É quando você se esforça para acreditar que aquilo é verdadeiro. Então pensa só, você vê uma cadeira, e aí você olha para ela e você fala assim: eu creio que essa cadeira vai aguentar meu peso. Só creio, mentalmente. A fé, você não só olha para a cadeira sabendo que ela vai te aguentar, é como você testa a cadeira já sabendo que ela vai te aguentar. Então existe uma diferença. Entre crer é só um aspecto mais mental. Eu acho que vai dar certo. A fé não. A fé, você tem certeza que aquilo que você pensa vai acontecer. Então, a fé, ela tem esse aspecto de o quê? De certeza. Então, a nossa vida não é por uma simples crença de que as coisas vão dar certo. Se eu estou esperando uma fé sobre uma cura de uma doença, eu não estou apenas tendo uma crença, vai dar certo. Não, estou tendo fé. Já deu certo. Além disso, como a fé se manifesta no cotidiano? Né? Porque é importante a gente saber se a gente está andando com fé. E no cotidiano é onde a gente mais analisa. A primeira dela é como você lida com as preocupações. Uma pessoa, quando ela tem fé, ela ora e não se desespera. Ela confia no que aquilo que Deus disse. Assim como diz em Filipenses 4,6, não ande ansioso por coisa alguma, a pessoa que ela tem fé, ela se mantém o quê? Calma. Por quê? Porque ela sabe que Deus será com ela. Pensa só, quando o povo de Israel estava andando no deserto, Deus mandava maná. E ele dizia assim, consome o maná do dia, e não era para guardar. E tinha gente que guardava. As pessoas que guardavam o maná, elas estavam dizendo em outras palavras, eu não confio que amanhã Deus vai mandar provisão. Então elas guardavam. Só que a mensagem que Deus queria dizer é, todos os dias eu vou prover para você. Mesmo que você ache que amanhã não vai ter. Então, a fé, ela é provada nas preocupações. Então, se alguém está com uma preocupação de alguma coisa sobre amanhã, a pessoa que andar com fé, ela vai orar, ela vai agradecer, vai deixar na mão de Deus e vai falar assim: Deus, eu sei que você é poderoso para a provisão do amanhã. Então, mesmo que eu perdi o emprego hoje, mesmo que alguma coisa deu errado, eu sei quem você é e você não vai me deixar. E a sua preocupação vai embora. Então, a fé também ajuda no dia a dia, com as preocupações. Como você toma decisões. Então, uma pessoa, quando ela tem fé, ela vai fazer o que em Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, a pessoa, quando ela tem fé, ela vai tomar qualquer decisão na vida, ela não faz de, vou tomar a decisão porque eu acho que isso é certo. Não. Eu vou orar primeiro, e aí eu vou começar a ter discernimento do que eu tenho que fazer. Então, uma pessoa que tem fé, ela vai orar para saber. Aí, outras palavras, em como você trata os outros. Então, a fé também se manifesta em como você trata os outros. E como que eu sei disso? Porque em Gálatas 5,6 diz assim, a fé que atua pelo amor. Então, quando eu tenho fé, também eu trato o amor pelas pessoas. A Bíblia diz que aquele que não conhece a Deus não conhece o amor. Aquele que não conhece o amor não tem como amar o próximo. Ou seja, a fé em Jesus Cristo também me dá a capacidade de tratar bem os outros por amor. Em como você reage nas provações. Também é uma das maneiras que sua fé é testada no cotidiano. Em Romanos 1,17, assim como eu comecei a apresentação, fala que o justo viverá pela fé. A fé
é o que vai fazer você manter nas provações. Tá passando por alguma dificuldade que você se chama de deserto de provação? É a fé que vai te fortalecer e vai te manter. E em pequenas obediências diárias. Eu havia comentado que nós, sendo cristão, a gente tem que obedecer a Deus. E uma pessoa que é obediente a Deus, ela está manifestando a fé. E como que eu sei disso? Porque em Tiago 1:22 diz: sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, não adianta eu simplesmente ouvir tudo o que eu falei hoje e vocês não fazerem, vocês não colocarem em prática, vocês não buscarem ler mais a Bíblia, vocês não buscarem orar mais, vocês não buscarem a fazer mais obras. Por quê? Porque vocês não estão obedecendo. Então a fé, ela é prática, é todos os dias um pouco. Então tudo isso que eu falei aqui são formas de que a fé se manifesta no cotidiano. Isso também é bom até para vocês olharem para o lado e ver quem são as pessoas que têm fé ao seu redor. Porque em alguma dessas questões você vai ver ela fazendo. Você pode falar, João? E o bom, né, é que a fé, ela vai sempre testar o nosso limite extremo, né? Você comentou aí sobre Abraão. Abraão recebeu uma promessa, né? Teve que confiar, teve que ter fé em Deus, por mais que a promessa que Deus tinha liberado sobre a vida de Abraão, tipo, olhando nos olhos humanos, seria meio que impossível, né? E quando ele recebeu a promessa dele, né, de que através do filho iria iria ter uma nação, iria vir dele, foi pedido, olha como é que ele foi testado, foi pedido a ele o bem mais precioso dele. E ele foi e falou, não, eu vou confiar em Deus. Ele não questionou, e por mais que teu coração estivesse triste, abatido, mas ele não questionou, ele foi lá e foi até o fim. E chegando lá, Deus viu que realmente a confiança dele não é na promessa, só na promessa que Deus tinha liberado sobre a vida dele, mas é em Deus. Porque muitas vezes, né, Deus ele vai fazer a promessa, vai nos entregar, mas ele vai querer testar. Não, calma aí, será que a promessa está no que eu te prometi ou está em mim? Né? E foi justamente isso que aconteceu. E graças a Deus, e graças ao nosso pai Abraão também, né, ele manteve firme em Deus, não só na promessa, mas em Deus. E Deus abençoou muito. É isso que eu Boa. queria compartilhar. Uma coisa que tudo que você falou é muito, muito bem colocado, né? De fato, Abraão passou por um grande teste de fé, de uma aprovação de entregar seu próprio filho. E uma das coisas, quando eu coloquei qual é a origem da fé, a fé quem dá é Deus. E uma das formas que a gente mantém a fé não é porque a gente quer se esforçar, é porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, tudo que a gente faz, o fundamento que nós colocamos é em Deus. Ou seja, eu deposito a fé em Deus, e por isso que eu sei que vai acontecer. Se eu colocar a fé nos meus braços, não vai dar certo. Então, a nossa fé é puramente confiança em Deus. O primeiro mandamento é buscar a Deus sobre todas as coisas. Então, uma pessoa que vive o primeiro mandamento, basicamente, biblicamente, ela já está conseguindo acontecer tudo. Vai ter fé, vai fazer mais coisas serão acrescentadas. Então, assim, tudo na vida cristã se resume a buscar a Deus. Todo o caminho. Então, para a gente ser salvo, para a gente continuar na caminhada, tudo literalmente se resume em uma palavra, que é buscar Deus. E as demais coisas aí serão acrescentadas. Alguém quer completar alguma coisa? Sobre as partes da fé, eu acabei, tá? A gente só tá finalizando agora aqui. Bom, foi minha primeira vez, né? Sou nova aqui no grupo, mas, nossa, gostei muito. Jamais essa abertura de poder perguntar, né? Tirar dúvida, quem teve. Foi muito bom. Eu acho que é isso, né? Edificar a fé um dos outros, compartilhar, né, o que sabemos, pra gente até se fortalecer mesmo, né? Porque a fé sozinha não é nada, é vazia, né? Uhum. Então, eu acho que é esse ato mesmo, o ato de sustentar a fé um dos outros, falar, ajudar, às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, assim, é muito bom ter esses momentos do compartilhar mesmo, né? Pra mim foi muito bom. Bacana. Alguém mais quer comentar, pessoal? Para mim também é a primeira vez e gratidão pelo compartilhamento, né? E Uhum. disponibilidade de vocês para a gente aprender mais sobre esse tema. Amém. Boa. A Aline Borges mandou aqui. Felipe, muito obrigado pela aula de hoje sobre fé, foi edificante, me fez refletir bastante. Que Deus continue te usando para ensinar com sabedoria e amor. Aprendi muito. Obrigado, Aline, pelas suas considerações. Também, por que eu pergunto para você? Porque é muito importante vocês me dêem feedback, né? Para ver se tá faltando alguma coisa, se tem o que melhorar, ou como dá para fazer ser mais participativo. Porque o grupo de estudos não é meu só, né? É de todos nós. É que eu acabo falando mais. Eu achei o formato muito bom, assim, não é algo cansativo, não são slides enormes, é mais os tópicos. Eu acho que isso consegue prender melhor a gente, né? Eu achei o formato muito bom, eu achei a teoria ótima,
Gostei bastante mesmo, principalmente da forma que o cronograma foi montado. E o mais importante, né, tudo baseado na Bíblia, né, com versículos que confirmava aquilo que você estava falando, que para mim é o principal. Sim, sim. Eu falo assim, não vou fazer nada que não esteja baseado na Bíblia, né? Então, toda a explicação que eu faço do que é fé, do que é caminhar, de como a gente consegue alcançar mais, é alguma parte da Bíblia que eu sei que vai responder, né? Senão não faz sentido mesmo. Obrigado, Jéssica. Então, pessoal, eu agradeço aí a participação de cada um.